Boa noite Brasil, boa noite mundo, eu sou o Roberto. Falei pra mim quais são os heróis favoritos de vocês e se eu pudesse trazer aqui uma pesquisa geral, eu diria que entre todos os que mais vão aparecer é o Batman e o Homem-Aranha. É quase universal isso. E eu acho que tem alguns motivos que justifiquem eles aparecerem em tantas pesquisas de heróis favoritos aí do pessoal, independentemente da idade. Essa semana o Batman, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama. Isso foi histórico, foi a primeira vez uma estrela na Calçada da Fama, né? E essa semana foi o aniversário de 85 anos do Batman. E eu acho que é bem merecido e talvez alguns se perguntem por que não o Superman, né? Já que ele é considerado aí o primeiro de todos e tal, porque o Batman e não o Superman. E eu acho que a resposta para isso está muito incluído naquilo que eu vou falar nesse vídeo, que é por que ele chama tanto a nossa atenção e porque ele é considerado um dos ícones aí no mundo dos heróis, talvez um dos principais, se não o principal. O Bat-Sinal, ele apareceu em vários locais ao redor do mundo. Aqui no Brasil foi em São Paulo, eu fui lá, fui assistir. Eles ligarem, né, o Bat-Sinal lá no prédio do Farol Santander. E olhando lá o centro de São Paulo, né, aquela atmosfera bem antiga, meio escura, um pouco suja, me lembrou muito a atmosfera de Gotham City, independentemente da atmosfera, seja nos games, seja na série, seja nos filmes, onde for. Gotham City sempre parece ser aquela cidade, né, uma cidade que já foi muito bonita, mas hoje em dia está um pouco acabada, um pouco sombria. E o centro de São Paulo me lembra muito isso. Faz todo sentido eles ligarem o Bat-Sinal no centro de São Paulo, então foi bem bacana ver. E se o Batman existisse, se pudéssemos ser como o Batman, até porque dois grandes fatores que fazem com que nós gostemos de uma história que ela chama atenção, um deles é a identificação, no caso do Homem-Aranha, e no caso do Batman é a admiração, ou esse "e se" que eu comentei. Isso vai muito graças à ambientação em que o personagem está inserido, que enquanto no Homem-Aranha a gente se identifica com os problemas que ele passa na vida real, com o Batman a gente se identifica muito com o ambiente de Gotham City, né? Todas as grandes cidades passam por problemas de criminalidade, algumas mais, outras menos, e às vezes a gente para e pensa, pô cara, talvez só um Batman resolveria tudo isso. Eu já vi um youtuber que ele fala que Brasil é Gotham City sem Batman, e essa análise pra mim faz todo sentido. Falando um pouco do Batman em si, eu acho que não tem como falar dele sem falar do passado dele, né? Aquele passado traumático, aquele garoto que perdeu os pais na mesma noite, num beco escuro e sujo. Isso traumatizaria qualquer pessoa na face da Terra, mas isso também levou a uma motivação que ele carregou ao longo aí da sua vida. Talvez seja essa motivação de combater o crime, não deixar que isso aconteça com outras pessoas. Talvez seja uma forma que ele encontrou de lidar com estresse pós-traumático. Eu tô lendo aqui um livro que a minha namorada me deu, da editora Leia, chamada Os Arquivos Secretos do Homem-Morcego. Tá aqui. Ele faz um compilado aí das histórias dos quadrinhos do Batman, como se fosse arquivos secretos que ele entregou o autor do livro e ele publicou essas dicas. Então ele faz sobre várias fases canônicas do universo do Batman, a história de origem dele, a relação dele com Gotham City, a Bat-Família, a Liga da Justiça, enfim, é muito interessante. Tô adorando ler, tá sendo aquela leitura muito gostosa, sabe, aquela leitura que você realmente aproveita. E também uma parte que pra mim era muito interessante, que era uma das que eu mais queria ver, era o treinamento dele. Todo mundo acho que já pensou, cara, quais seriam os treinamentos que o Batman teria que fazer para ser o Batman? O livro ele dá uma pincelada nessas partes aí, mas uma coisa que a gente aprende vendo esse livro, e tem livros apenas sobre a metodologia do Batman, eu não encontrei livros em português, mas basicamente ele é multitarefa, né? Como a gente sabe, não basta apenas ter o shape, né? Ele tem que ser funcional. Então o Batman ele viaja por vários lugares ao redor do mundo, ele treina com os melhores mestres, não só de artes marciais, mas também treinamento físico de resistência, treino de força, escalada, parkour, direção ofensiva. Se eu não me engano, direção ofensiva
ele aprendeu no Brasil, não tenho certeza. Como eu falei no livro, ele não se aprofunda muito nessa parte, mas é muito interessante ver como que ele treinou fisicamente, também mentalmente. Ele pratica meditação, ele estuda a investigação criminal, investigação forense, ele cerca vários campos de conhecimento, de treinamento que levariam ele a ser o Batman, né? Então, depois de alguns anos, ele retorna para Gotham City, decidido a ser o Batman. Tem até esse livro tem uma tira de jornal que mostra que o Bruce Wayne, o famoso playboy bilionário, voltou para a cidade depois de um longo tempo longe. É mais ou menos nesse período que ele dá forma ao Batman e fazer a separação entre o que é Bruce Wayne e o que é Batman. E faz muito sentido ele ter que pegar essa postura de playboy, essa postura de, sabe, aquele cara que é cheio do dinheiro, parece que não se preocupa com nada, só quer aproveitar ali o que o dinheiro pode fornecer. E faz muito sentido ele adotar essa postura porque, cara, alguém que aparece o tempo todo, sei lá, com mulheres em festa e tal, parece que não vai ter nem tempo ou interesse de fazer o bem, de fazer a justiça. Então, ele é até meio irônico, meio sarcástico, o Bruce Wayne ali, né? Muitas vezes tem que fingir que tá bêbado. Isso é o que acontece, por exemplo, no filme do Batman Begins, lá que ele tem que expulsar todo mundo da casa porque a Liga das Sombras está lá, né? E ele tem que gritar Liga das Sombras, e para expulsar todo mundo da mansão Wayne, ele tem que fingir que tá bêbado, expulsa todo mundo lá e tal. Pra mim, uma coisa que muito me incomoda no filme do Matt Reeves, lá com o Robert Pattinson, eu entendo essa abordagem, e eu entendo que a versão playboy do Bruce Wayne, do Robert Pattinson, deve aparecer nos próximos filmes, mas não posso dizer que não me incomodou o fato de não ter essa presença de playboy do Bruce Wayne, porque faz parte da persona dele, faz parte eles colocam aquela máscara desse arquétipo para afastar as pessoas de pensarem que ele é o Bruce, que ele é o Batman, né? Até porque o Batman nunca mostrou ter poderes, então ele usaria muito de treinamento e tecnologia e para isso de dinheiro. Então, quando você vê uma figura encapuzada de preto combatendo o crime, enquanto em algumas vezes, raramente aparece aquele cara rico e parece que é o tempo todo depressivo, seria muito normal as pessoas ligarem os pontos e saberem ali naquela versão de Batman que o Bruce Wayne é o Batman. Então isso me incomodou um pouquinho, e eu espero que essa versão Bruce Wayne que a gente conhece apareça nos próximos filmes. Mas outra coisa também que acontece, e você vê pinceladamente no filme do Batman Begins, é que a primeira coisa que o Bruce Wayne faz quando volta para Gotham é fazer um estudo de como tá Gotham City e o que se transformou a cidade desde a partida dele. Então ele observa noticiários, ele vai em pontos estratégicos, faz um serviço mesmo não só de notícias para saber do total, mas também de inteligência para saber onde que o Batman é necessário, onde que ele vai ter que atuar. Então, ou seja, ele meio que entrou num modo caverna durante um tempo para adquirir as habilidades, né, nesse tempo que ele fica fora, não só fisicamente e mentalmente, mas também intelectualmente, para entender como funciona a mente do crime. E aí quando ele termina esse modo caverna, por assim dizer, ele volta para Gotham e aí ele se contextualiza com o que está ao redor dele. É muito legal ver isso, no livro também mostra um pouco disso, ele lendo o jornal, olhando como está a situação da polícia e tal. Isso é muito interessante. Depois que ele estuda a cidade, ele vê o parâmetro que o Batman vai ser preciso, então ele começa a investigar. Bom, eu já sei que provavelmente o Batman vai ter que atuar relacionado à máfia, então ele começa a investigar a máfia por dentro ali, segue pessoas, investiga mesmo como que tá o crime organizado de Gotham City. É muito interessante ver antes dele realmente atuar, né? E é aí que realmente entra o Batman justiceiro, onde ele já tá já coletou todas as informações que ele tinha que coletar, ele já sabe onde o Batman é necessário, então ele vai efetivamente atuar. E é aí que a gente vê ali, por exemplo, no Batman Begins, aquela cena dele enfrentando ali, se não me engano, o Falcone, né? E aí ele tira ele tira o Falcone do carro pelo teto, ele fala: quem é você? Ele fala: eu sou o Batman. E ali marca que realmente tem alguma coisa acontecendo, tem uma criatura de preto aí que está enfrentando criminosos.
É até interessante nesse livro que eu tô lendo que mostra que, primeiramente, é classificado como uma criatura talvez sobrenatural, sabe? Isso não foi muito visto nos filmes, essa interpretação sobrenatural do Batman, mas onde mais ou menos aparece no Batman vs Superman, tem aquela cena lá que os policiais estão chegando naquele cativeiro onde tem aquelas garotas sequestradas, e aí o policial vai tirar elas de dentro da cela, elas, não quero sair, quero ficar aqui, porque tipo, ele tá por aqui, tem um monstro aqui, e aí o policial quando chega lá, é uma cena bem de terror, quando ele vira a arma assim, tá lá aquela criatura gigante de preto no teto. É bem interessante assim essa abordagem praticamente do Batman de terror, sabe? Só que não faz muito sentido porque naquela versão do Batman Superman já é um Batman mais velho, então as pessoas meio que já sabem quem é o Batman, que existe esse Batman e que ele não é sobrenatural, então não faz muito sentido ter essa abordagem aí meio que de terror, mas enfim, né? Depois desandou tudo no universo do Zack Snyder, mas isso é outra história. E, bom, não atingir o patamar de Batman é complicado, mas manter o patamar de Batman é mais complicado ainda. Porque todo atleta de alto nível, quando ele atinge um alto patamar, se manter nesse alto patamar é muito complicado. Não só pela questão do desgaste físico, que quanto mais o tempo passa, mais velho você fica, mais difícil fica, mas também na questão das lesões, né? E o Batman, por ser humano, ele tende a ter muitas lesões físicas. Aí entra muito um pouco da suspensão da descrença, né? Senão tem um estudo que fala que se o Batman existisse, ele atuaria, na verdade, em alto rendimento por 2 anos, não mais que isso. Então, ou seja, nas histórias, ele atuou por vários anos, né? E aí, como eu falei, a suspensão da descrença, aí a gente tem que aproveitar ao máximo as histórias enquanto elas acontecem. E para não ter esse desgaste das versões do Batman, sempre tem novas versões. Nos últimos anos teve vários Batmans aparecendo, tanto quanto o Homem-Aranha. Isso, um parênteses aqui, eu acho que é muito porque cada um tem na sua mente uma versão, principalmente os fãs, claro, né, tem uma versão muito clara do seu Batman ideal, do seu Homem-Aranha ideal. E, inclusive, roteiristas e diretores também têm suas versões ideais desses heróis, então estão sempre aparecendo versões novas, melhores ou piores. Mas, enfim, uma versão muito interessante do Batman é aquela mais velho, lá do Cavaleiro das Trevas. É bastante interessante ver esse estudo, heróis quando estão mais velhos e ainda na ativa ou voltando à ativa. É muito interessante ver os impactos que anos de combate ao crime causaram fisicamente e também psicologicamente, né, nesses heróis. O Batman, ao longo de sua carreira, tem que ver tem atrocidades, coisas assim terríveis, e é interessante ver como esse estudo de como isso abalaria fisicamente e psicologicamente ele. A gente vê um pouco disso também pincelado ali no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, do Christopher Nolan, que ele tá com o joelho ferrado, mancando, e até o Alfred fala, você não é mais o mesmo, você não devia voltar e tal. Enfim, é bastante interessante, sim. E uma coisa que faz com que o Batman permaneça sempre presente é a questão da dor. Ele tem que sentir aquela dor, aquele sentimento ruim, ele tem que ter aquela presença pesada, aquela tristeza que faz com que ele continue sendo Batman. Porque a felicidade é muito tentadora ali no universo do Batman, sabe? Seria muito fácil ele simplesmente ignorar tudo que está acontecendo em Gotham e viver a vida dele feliz. Já fiz o suficiente. Tanto que nos quadrinhos ele vai se casar com o Mulher Gato deixa ele no altar simplesmente porque ele ia estar muito feliz e o Batman feliz não seria efetivo no combate ao crime. Então, dor, talvez algum tipo de depressão tem que ser sempre constante na psique do Batman, faz parte do modus operandi dele, e isso faz com que as histórias continuem, né? Então, ou seja, parece ser muito interessante ser como o Batman, mas ninguém quer sentir a dor de ser o Batman, né? Todo mundo vê aquele playboy bilionário ali, né, cheio de dinheiro, com um monte de mulher, que de noite combate o crime. A ideia é muito interessante, mas a impressão que a gente tem é que ele nunca tá feliz, ou ele nunca é feliz. Em alguns momentos parece que ele tem um certo prazer em bater nos bandidos, em fazer justiça. Mas no todo sempre tem aquela camada de tristeza,
maior sobre todo o aspecto do que é o Batman, né? Isso não só faz parte do Batman, né, como de Gotham City em si e dos vilões. Eu amo a ambientação de Gotham City, ela é muito realista, a forma como eles apresentam os vilões, a criminalidade, a corrupção na polícia. Todos nós brasileiros, a gente já viu esse tipo de coisa acontecendo, tão interessante quanto nos quadrinhos, então é muito interessante traçar um paralelo de situações reais, política, de polícia, de crime, e comparar com Gotham City. Às vezes parece, eu tenho muita impressão que às vezes talvez o Brasil seja pior que Gotham City. Na verdade, eu acho até que seja pior que Gotham City, e a gente pensa, cara, o que será que o Batman faria nessas situações, sabe? Tem quadrinhos apenas das histórias dos policiais de Gotham City, tem uma série no universo do The Batman que foi cancelada, tem aí do Pinguim aí que tá saindo, é muito interessante. Tem uma história também teve 2 histórias do Batman no Brasil, teve a história que ele foi pro Rio de Janeiro, mas é uma história terrível, se não me engano, é muito superficial, não cheguei a ler, mas eu pesquisei sobre, e parece que a Amazônia fica perto do Rio de Janeiro, enfim, é uma confusão. Teve uma segunda dele já em São Paulo, tem até aquela foto famosa dele em frente ao principal prédio aqui da cidade. Dizem que é uma história já um pouco melhor, eu vou pegar para ler ainda. Mas assim, é um universo muito interessante. Os vilões são muito interessantes, são muito do contraponto do que seria o Batman se ele não tivesse sua bússola moral. A gente pode dizer que se o Bruce Wayne não fosse aquela figura ética, talvez ele cambaria para o lado da cobiça e viraria ali um pinguim da vida, ou se ele não tivesse esse senso moral tão bem definido, ele poderia ser um duas caras que sofreu muito na mão dos criminosos e se rendeu à ideia aí da criminalidade, né, e se afastou da sua própria poder de escolha e botou a sua decisão de fazer o bem ou o mal numa jogada de moeda pro alto. E o Coringa, isso fica muito claro no filme do Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que o Coringa ele é a resposta lógica pro Batman. Enquanto o Batman sacudiu Gotham City, principalmente o mundo do crime, essa força da natureza causou uma outra força da natureza em resposta, que era o Coringa, que talvez estivesse ali adormecido, e aí depois de ver tudo que o Batman fez, ele falou, cara, agora é minha hora, tá na hora de eu mostrar o que me motiva e ser essa resposta lógica ao Batman. Eles são quase que o yin e o yang um do outro. O Batman é ordem, o Coringa é caos. Cara, é muito legal ver essas duas forças da natureza se enfrentando. O Coringa vai muito pela aleatoriedade, a gente nem sempre fica muito claro onde essa aleatoriedade é genialidade, ou simplesmente parece que ele tá se entregando pra sorte. No Coringa do Joaquin Phoenix parece muito isso, ele não planeja nada, simplesmente faz. É um Coringa muito mais louco do que inteligente ou estrategista, né? E eu acho que, na verdade, o Coringa é tanto um quanto o outro. Ele tem o seu lado logicamente louco, insano, mas ele também tem um lado estrategista, né? Porque se ele fosse apenas insano, o Batman acabaria com ele rapidamente, né? Mas parece que o Coringa sempre, mesmo não tendo todo o preparo físico do Batman, parece que ele tá sempre no lugar certo, montando seus esquemas aí e sendo o principal vilão do Batman. Enfim, cara, daria pra fazer um vídeo só do Coringa, ele é muito interessante. E tem uma coisa que nos filmes ainda não foi explorado, que é a questão da Bat-família, né? A Batwoman, Batgirl, todos as versões de Robin que apareceram, o Asa Noturna. Muita gente faz piada assim de qual seria o sentido dele arrastar pessoas mais jovens que ele. Tudo bem, pra ajudar ele faz sentido, mas depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele viu, parece até que ele tá condenando esses jovens a sofrer na mão do lado ruim de Gotham City, sendo que eles poderiam simplesmente fazer o que o Batman não fez, o que o Bruce Wayne não fez, que é ir pro psicólogo e tentar resolver suas questões, né? A Bat-família parece muito que significa o Batman dando um voto de confiança pro mundo. Faria muito mais sentido o Batman ser totalmente isolado, no máximo ali com Alfred, que é aquela figura paterna sempre presente, e até para proteger essas pessoas, né? Parte de esconder o rosto dele não é só para ser um símbolo de que o Batman pode ser qualquer um e que vale a pena fazer o bem, mas que também para proteger as pessoas próximas a ele. Tudo bem que ele não tem muitas, mas conforme o tempo passa, a Bat-família vai se formando, tem mais responsabilidade com esses aprendizes, por assim dizer. Todo mundo que acompanha HQ sabe o que aconteceu com a Bárbara Gordon, sabe o que aconteceu com Robin, né, do Coringa ter espancado ele e tal. Então, ou seja, tá próximo do Batman significa também tá muito próximo do perigo e da dor.
mas ele sabe que talvez não consiga dar conta sozinho de proteger Gotham City, ele precisa de pessoas dispostas a ajudá-lo, e isso é bastante interessante, né? Até que ponto ele valeu a pena abrir mão de fazer tudo sozinho e estender os braços para ajudar Gotham City, e se para essas pessoas que estão dispostas a ajudar o Batman, se valeu a pena viver tão próximo do perigo e da criminalidade, né? E não só a Bat-família significa esperança, mas o próprio fator que justifica o Batman existir significa esperança. Porque veja, ele tinha tudo, o Bruce Wayne tinha tudo para deixar Gotham City e viver um mundão feliz da vida, mas ele tem uma cena muito interessante até no Batman Cavaleiro das Trevas. Eu tava assistindo a animação recentemente, que não é muito boa, eu não lembro se tem na HQ que eu li, mas o Maroni pergunta pra ele no que ele acredita, né? E ele fala, eu acredito em Gotham City. Então essa é a verdade, ele acredita ainda, isso faz dele um herói, que ele acredita em Gotham City por pior que ela seja. Enquanto Superman significa a esperança na humanidade e que vale a pena fazer o bem, é o maior símbolo de esperança, o símbolo dele no peito quer dizer esperança, eu diria que fé e a própria esperança em si está muito mais engedrado do que é o Batman. Ele tinha todas as oportunidades para sair dali e ganhar o mundo e ser feliz. Não, ele continua em Gotham City, ele abraça a missão de salvar essa cidade por pior que ela seja, e nem que para isso ele tem que morrer. Até mesmo no filme Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge, a Mulher Gato fala pra ele, cara, você já deu tudo que você tinha que dar pra essa cidade, por que você continua aqui? Você não deve mais nada a ele, você já deu tudo. Ele fala, nem tudo. E aí ele mostra que tá disposto a morrer pela cidade lá com aquela bomba atômica. E cara, eu gosto muito do Batman. O meu herói número 1 ainda é o Homem-Aranha, mas ultimamente, conforme o tempo tem passado, eu tenho cada vez me interessado mais pelo Batman, pelo que ele representa, pelo paralelo que Gotham City tem com o mundo real. Eu acho essa análise, essa comparação muito interessante. Eu gosto de admirar essa figura fictícia que alcança níveis tão geniais de capacidade intelectual, lógica, investigativa e também física. É uma inspiração e também é um exemplo de que, por pior que seja a situação, não importa a cidade que você more, não importa o país que você viva, você sempre pode fazer o bem, você pode sim ser um exemplo de esperança. A ambientação em si do Batman eu acho muito interessante. Todo mundo sabe que quando é o Batman ali mais próximo da Liga da Justiça, ele não tem superpoderes, mas é quase como se tivesse, sabe? Ele tem atitudes muito grandiosas, ele sempre parece que sabe o que fazer, ele é quase um sobre-humano, assim, quando ele tá mais próximo da Liga da Justiça do que os problemas internos de Gotham. Por isso que eu me interesso muito mais pelo Batman ali de Gotham City, resolvendo os problemas internos, analisar ali a rotina dele, o convívio dele com Gordon. É muito interessante ter olha só, a polícia toda corrupta de Gotham, toda envolvida com crime organizado, mas ele ainda assim acha um policial honesto que tinha tudo para se render à corrupção ao seu redor, mas ele continua ali segurando as pontas e mesmo isso tendo consequências para a família dele. Então o Batman se une a essa figura. Aliás, é quase como se o Gordon fosse tão heróico quanto ele, né? E enfim, é isso. Eu tô aqui já meio que divagando. São 85 anos do Batman. Feliz aniversário. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos aí sobre o assunto. Eu me interesso muito por Batman, por todas as histórias no geral. Tem alguns encadernados do Batman que eu quero ler com calma e trazer uma análise aqui pra vocês. E por hoje é isso. O vídeo tá dando aí quase 30 minutos. Diz aí se vocês gostam do Batman, se tem algum outro herói da DC ou da Marvel que vocês preferem. Dado esse tempo de eleição, com todas essas notícias terríveis acontecendo, com tanta coisa ruim, né, no noticiário diariamente, o que vocês acham que o Batman faria nessas situações? Um abraço e muito obrigado. Não é quem eu sou por dentro, e sim o que eu faço que me define. Bruce.